Eu sou o Picareta Psíquico. Eu sou o Sidekick. Esse é Quadrinheiros Dissecam. Nós somos os quadrinheiros, óbvio. E hoje vamos dissecar o Reino do Amanhã. Veja, essa história é sobre velhos. Então você não pode abrir a boca pra falar nada. Não, na verdade, quem causou o problema foram os novos. Então, aí é que tá o ponto. Tem que estar aqui defendendo o direito. É considerado um dos marcos, inclusive, nas mudanças de eras, assim, a gente considera como uma mudança de era. A gente na divisão que a gente faz das eras, a gente considera esse um marco que muda, sai da Era das Trevas e passa para um renascimento. Então, o que tinha antes era aqueles heróis bombados, Spawn da vida, Cable, Image com metralhadoras maiores do que... Aquela coisa bem da apelação ao adolescente que te habita, com armas grandes, corpos imensos... Deformações anatômicas, só para dar um ressalte em algumas partes específicas de algumas meninas. Splash pages imensos. Exato. E aí, uma leitura completamente diferente, o Mark Waid... junto com o Alex Ross, a arte soberba do Alex Ross, pegam os heróis, então vão fazer exatamente uma crítica a tudo isso que estava acontecendo, mostrando os heróis já todos velhos, todos aposentados, ou a maioria deles aposentados, em confronto com uma nova geração de heróis, né? Bom, ela foi lançada em 96, e aí mostrava os personagens clássicos da DC, já todos velhos, num cenário onde uma população crescente de meta-humanos jovens estava chegando a níveis problemáticos. Sim. E aí, para resolver a parada, os velhos têm que voltar ao protagonismo para colocar um basta numa situação que estava perdendo o controle. Os heróis se multiplicaram e eles já não sabem mais bem para que eles estão fazendo, então heróis começam a virar vilões, os vilões vão perdendo seu papel, aquela coisa. Qual que é a função daquilo, né? Para que servem esses heróis e esses vilões? Ao que eles vieram, né? Então, e outra discussão, quer dizer, que também é na mesma chave, assim, é o título, né? O título em inglês é Kingdom Come, que é o reino do porvir. Né? Vem a nós o vosso reino, que é faz então essa ligação com o herói e os deuses, né? E aí, assim, os deuses de fato seriam esses velhos. A Trindade. Então tá chamando eles para o reino, para trazer o reino de volta, porque perdeu-se o controle. Então também tem essa referência aí no título que também dá essa dimensão para a história. Os dois nomes que produzem, né, o Reino da Manhã, que é o Alex Ross e o Mark Waid, já eram conhecidos quando eles vão fazer esse trabalho. O Alex Ross, principalmente por causa do Marvels, mas eu acho que tem algumas outras características que a gente pode falar dele um pouquinho mais pra frente. E o Mark Waid, ele já era conhecido por alguns outros trabalhos, como por exemplo o trabalho dele no Flash, com a criação do Impulso. Ele já estava sendo reconhecido como um autor que trabalhava muito com esse jogo de ética, com essa recuperação das inspirações da Era de Prata. E assim, tanto que a gente tem alguns posts que a gente fala sobre ele, e claro, tem um Guerra dos Roteiristas que a gente fala sobre ele. Que se aprofundem aí, tem aí o link aqui embaixo. O Mark Waid, ele acredita que realmente o herói tem esse fundo ético, ele não mata, então ele tem ele trabalha aí exatamente isso sempre. Então ele tinha feito antes disso, ele tinha feito Capitão América do Heróis Renascem, que é um pouco essa pegada também. Bom, o Alex Ross é um fenômeno. O cara fez, depois ficou famoso, fez capa para 200 mil histórias. Tudo que ele faz vende pra caramba, porque é incrível. Ele trabalha, e tem vários artistas que trabalham assim, com referência fotográfica. Então, ele imagina uma cena, uma composição, ele vai lá e monta aquilo, faz um estúdio, coloca até, inclusive, roupa em pessoas, né? Faz um cosplay ali para poder posicionar e tal, e tira a foto com a iluminação, para poder ver toda a relação de luz e sombra que vai acontecer ali, para depois fazer o esboço da página e pintar. É um trabalho pintado, uma arte pintada, ele não faz, ele não é colorização. só, ele não faz só o preto,
como é a coisa da indústria de quadrinho, né? O cara faz o lápis, depois vem a tinta preta, e aí depois aquilo é escaneado e tal, e depois tem ou uma aplicação de cor digital, ou pode ter na mão. Ele faz a arte inteira finalizada, e depois aquilo é fotografado e impresso, né? E aí isso dá uma qualidade muito maior para a arte, obviamente, porque tem um acabamento muito mais refinado e tal. Então esse aspecto da arte dele e esse estilo dele, esse uso de fotografia, também levam também a um monte de pequenos detalhes assim que vão agregando coisas à trama. Por exemplo, o Winsor McCay, que é o personagem que percorre a trama toda como se fosse um narrador da história, ele usa o rosto do pai dele para retratar o Winsor McCay. Ele coloca, sei lá, várias pessoas que trabalham na indústria de quadrinhos no pano de fundo ali, na multidão e tal. Ele coloca a Bjork, uma cantora, num painel. Ele vai fazendo essas brincadeiras gráficas que, assim, depois que você leu a história e tal, aí você fica lá procurando e tal. Então é bacana porque ele te dá vários níveis de interação com a obra, né? É aquela coisa quase do easter egg, né, que a gente hoje em dia fala muito assim. E o legal é porque isso conversa muito com o próprio roteiro do Mark Waid. Então essas referências, essa como crítica... ele está fazendo citações da Era de Prata e tal, ele está levantando questões, né, e aí ele faz isso não só na escrita, no texto, mas... nas próprias imagens, assim. O Reino da Manhã ele surge então num momento muito específico das editoras, assim. Principalmente por causa do Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, né? Que estavam ali naquele momento. Os heróis eles já vinham ficando muito agressivos, assim, quase sádicos mesmo. Era aquela coisa de uma sociopatia, de um psicopata mesmo. E o Waid, ele olha isso, ele começa a se incomodar, que é o que a gente comentou. Ele enxerga muito no herói essa importância ética, moral do herói, mas não do bom escoteirinho. Não, aquela coisa mesmo de discutir esses valores e tal. Então, quando ele vai escrever esse roteiro, ele tem essa ideia de criticar essa produção. E, claro, também a Image, também os X-Men e outros personagens, outras produções que estavam só reforçando esse discurso de uma agressividade quase que de ódio, assim. Ele faz... ele tá, assim, o contexto é esse. Tinha lá o Cíclope, o Cable, que era filho do Cíclope nos X-Men, tinha o Spawn, tinha vários personagens da Image do Rob Liefeld, que era só isso. Então, assim, o que é o Reino da Manhã? Uma crítica a tudo isso. É uma crítica à Marvel, uma crítica à Image. E aí eles colocam personagens no Reino da Manhã, tipo o Magog, que é o principal antagonista do início lá da história, para mostrar que, assim, a gente está falando contra essa lógica de mercado que está reinando hoje. Bom, a trama mais ou menos é o seguinte, são 4 volumes, e aí a história começa assim, o Winsor McCay, que é o personagem principal, que é esse cara que vai seguir a história toda, ele tá lá, morreu um amigo dele, que é o Wesley Dodds. O Wesley Dodds é o Sandman original, então é como se tivesse morrido nesse momento, morreu tudo que representava a Era de Prata, é uma coisa simbólica, e ele, lá no velório do cara, lá na igreja, ele encontra o Espectro, e o Espectro vem até ele e chama ele para testemunhar os acontecimentos que estão rolando ali. Então isso é a deixa para apresentar o cenário, como estavam os super-heróis nesse momento. Quer dizer, eles vão, a partir dessa caminhada, como se fosse o espírito do Natal, sabe? Um pouco essa história. Scrooge, assim. né? E aí eles aproveitam essa deixa para mostrar como é que estão os heróis, os antigos, que são os velhos, que se aposentaram e tal, e os novos, né? E aí é a partir, então, desse entreato que começa o segundo volume, que é justamente, então, esses heróis que estavam aposentados, eles são, então, chamados de volta a retomar seus postos, né? Tanto que é muito curioso que o próprio Superman, ele vai voltar a ser fazendeiro, ele está envelhecido. Isso aí é onde ele está, exatamente. Né? Então, assim, ele volta às suas raízes, aquela coisa bem de lembrar isolado, o espaço dele. E, claro, ele começa a mostrar isso, o retorno do Superman, o retorno da Mulher Maravilha, que é a peça-chave ali desse retorno, faz com que outros heróis também, que estavam aposentados, retornem. E aí é curioso, porque um desses heróis, principalmente da Trindade, né, é o Batman,
E ele nunca se aposentou, né? Só que vira super... E ele também tá cético em relação a esse retorno e tal. Ele é muito... Ele é o... Ele é igual ao Batman. É o Batman. Ele é o Batman, Só que o Batman é elevado à enésima potência. Então ele vira esse tecnocrata, domina toda a Gotham, ela é toda ultra controlada por ele. Então, assim, até legal porque traz até uma crítica a outras histórias que mostram esse Batman como uma desvalorização em alguns momentos. Ele até retoma para ter essa dualidade entre o Superman que está na fazenda, então ele volta para coisa mais bucólica, mais idílica, frente ao Batman que vai para tecnocracia extrema, controle extremo, né? Então essa segunda parte vai ser muito essa retomada para trazer esses heróis de volta para o cenário que está acontecendo uma disputa. Bom, o terceiro volume, então, aí começam a se montar os times, né? Porque aí fica realmente uma oposição entre Super-Homem e Batman. E aí tem o time que vai acreditar na proposta do Superman, que é uma proposta de retomada deles como heróis, de intervenção em relação aos jovens. E o Batman que está meio cético em relação a isso, esse tipo de... Ele tem a tecnocracia dele, controle, e aí tem os heróis que se juntam para essas fileiras dele. E o personagem que está manipulando essa relação e fica ali assoprando uma coisa no ouvido de um, no ouvido do outro, é a Mulher Maravilha, que ela é o fio condutor do segundo volume, do terceiro volume, enquanto construtora da trama e desse antagonismo, dessa relação entre os dois. A partir então dessa divisão em dois grandes grupos que está sendo arquitetada pela... Está sendo administrada pela Mulher Maravilha. Aliás, fica a dica, né, do que pode acontecer no filme que vai sair. Acho que nada tão bom assim, mas né? Tudo bem, né? A partir disso, então, vai acontecer esse enfrentamento concreto entre os dois lados, que acaba tendo como um dos catalisadores principais o único super-herói que seria capaz de rivalizar com o Super-Homem, que é o Capitão Marvel. Também muita gente lembra dele por causa do Shazam, mas ele é o único que pode enfrentar de fato, tanto que uma das principais imagens de pôster e tal são os dois ali se batendo, porque não existe nenhum outro herói no Panteão capaz desse choque, e isso acaba acontecendo um cataclisma, e aí acaba. Acaba não. Leiam, vocês vão ver como é que funciona esse final. A importância então dessa obra. Primeiro a coisa gráfica, porque é subir um degrau na coisa de como entregar um produto, né, desse tipo comercial, mainstream e tal, mas a qualidade gráfica, você ter aquilo e ficar revendo, olhando a arte, achando coisas ali, é muito bem feito. E é repensar até o modo de se ler um pouco a história, porque cada quadro, cada página detalhe, né? exige a degustação, não é? Dá uma qualidade que não é descartável, portanto, ele faz isso com uma história que fala sobre valores éticos e tal. Então ele fala, quando a história é sobre valores éticos, ela não é descartável. É isso que é o subtexto disso. Sai daquela coisinha simplista da Era das Trevas, ou mesmo daquela coisa simplista do desenho animado da Liga da Justiça, que todos os heróis têm a mesma posição, têm a mesma ideia. É um pouco a retomada de que o quadrinho é um veículo de formação e não só de informação. Né? Não só de entretenimento puro, sem nenhuma reflexão. Bom, a discussão ética no próprio discurso, no texto em si do Wade, ela chega até o ponto de trazer até as referências bíblicas. Então, o Magog, que é esse Nêmesis, né, na história, ele é uma referência direta a seres e opositores a Deus, que vem referência até à própria questão do Apocalipse. Então, algumas escolhas... Reforçando a ideia de que os heróis são deuses e que, portanto, os antagonistas dos heróis são... Ele usa esses símbolos para reforçar essa ideia. É tudo alinhavado desde o título, né? Exatamente. Então, ele é muito cuidadoso nisso. Isso é uma característica muito do Wade, de ser muito cuidadoso com a escolha de cada uma das coisas. Nada é aleatório assim. E, obviamente, tem também um legado, né? Quer dizer, hoje no Multiversity, por exemplo, uma das terras é
é esse universo. Então, e isso já faz parte do cânone. Então, tem aí no Convergence e tal, você vai ver esses personagens se confrontando ou se encontrando com os personagens tradicionais e personagens de outros universos. Aquilo entrou para uma lógica mais ampla da DC Comics. As edições, elas saíram, como a gente já falou no começo... Edições soltas aqui e tal, mas agora tem edição encadernada, já tem algum tempo que foi editada, mas você acha ainda, é uma coisa possível. Nada que, em último caso, uma passadinha em algum sebo não ajude, sei lá. Bom, fora isso, é aquela coisa para se ter na prateleira, se ler, reler, sem a menor dúvida. É um clássico absoluto. Bom, se inscreve no nosso canal, deixa aquela curtida se você gostou do vídeo, comenta se você achou que a gente conseguiu falar tudo que essa obra se propõe a discutir, porque, óbvio, muita coisa que a gente não... Muita coisa. Mas assim, é mais para instigar vocês a lerem e com algumas informações a mais, porque vale muito a pena. E curte a nossa página no Facebook, acompanha o nosso blog, e é isso aí. Até o próximo.